Voltou a apresentação para vocês? Sim. Tá, tudo bem. Qualquer coisa vocês me avisam aqui se tiver alguém precisando, que quer entrar, tá? Então, vamos começar primeiro falando de bioindicação, né? O que são bioindicadores? São organismos ou comunidades cujas funções vitais se relacionam tão estreitamente com determinados fatores ambientais que podem ser empregados como indicadores na avaliação de uma área. Então, os bioindicadores, a gente pode fazer uma analogia direta, por exemplo, com um exame de sangue, quando alguém está doente e procura uma médica ou um médico, e a primeira coisa que o médico vai pedir é um exame de sangue. Então, através lá dos glóbulos vermelhos, dos glóbulos brancos, plaquetas, não sei o que, aquilo indica para ele algo sobre o estado de saúde da pessoa. E da mesma forma, a bioindicação, a gente coletando informações de alguns parâmetros, né, ou de parâmetros de alguns organismos dos ecossistemas naturais, a gente pode avaliar o seu estado de conservação, né? Até mais recentemente, agora tem se usado o termo a saúde, né? Saúde das florestas, saúde dos ecossistemas, e mais recentemente o conceito de saúde única, né? Que envolve tanto um ambiente natural, saudável, levando até a saúde das pessoas. Mais uma pessoa. Então, os bioindicadores vão refletir para a gente o estado de conservação de um sistema ecológico. Então, ela vai fornecer essa resposta a um agente estressor, a qualidade e a quantidade da atividade biológica, o efeito do agente estressor na qualidade do ambiente, e são usados tanto na avaliação do impacto que um sistema ecológico sofre, bem como no monitoramento de sua recuperação. Tá? É da mesma forma que a gente, quando a pessoa está doente, se faz a avaliação e depois se faz um monitoramento da recuperação, para ver se a pessoa está reagindo a um tratamento. Esse monitoramento, né? Então, é um processo que fornece informações como e com que rapidez as mudanças no ambiente estão ocorrendo. Então, é um processo ao longo do tempo e vai identificar tanto mudanças químicas, físicas ou biológicas. É né? Uma observação contínua, né? Usando os bioindicadores. Então, no monitoramento, a gente tem aqui a dimensão de tempo, que ela precisa ser acompanhada, né? Precisa desse acompanhamento ao longo do tempo para a gente saber se está tendo mudanças positivas, negativas, naquele sistema ecológico que está sendo analisado. Quando usar um bioindicador? Né? Quando não for possível ou for mais difícil, caro, realizar a medição direta do agente estressor no ambiente. Por que se usa, então, o bioindicador? Eles fornecem sinais rápidos sobre problemas ambientais. Permite que se identifique as causas e efeitos entre o agente estressor e as respostas biológicas. Oferece um panorama da resposta integrada dos organismos às modificações ambientais e permite avaliar a efetividade de ações mitigadoras tomadas para contornar os problemas criados pelo homem. Né? Então, como acompanhamento também. Então, esses bioindicadores eles vão poder ser espécies ou grupo de espécies que respondem prontamente ao estado biótico e abiótico do ambiente, evidenciam o impacto das mudanças ambientais e indicam também a diversidade de outras espécies. E essas três características definem diferentes classes ou grupos de indicadores. Né? O primeiro, então, a gente fala como indicador ambiental, o segundo como indicador ecológico e o terceiro como indicador de biodiversidade. Tá?
Então, indicadores ambientais, espécies que agem previsivelmente de maneira prontamente observada, quantificada, mensurável, as mudanças ambientais. Tá? Então, vão nos ajudar a identificar e monitorar um estado ambiental. Então, nós, dentro dos indicadores ambientais, nós vamos ter espécies que vão nos fornecer diferentes informações, né? Ou poderão ser usadas para se obter diferentes informações, como as espécies sentinelas, que são introduzidas no ambiente e indicam o nível de degradação ou presença de uma substância poluente, espécies detectoras que ocorrem naturalmente na área e respondem ao estresse de forma mensurável, elas diminuem o seu número populacional, por exemplo. Espécies exploradoras, tem espécies que se dão muito bem com distúrbios, com perturbações, reagem positivamente à perturbação ou agente estressor. Espécies acumuladoras, né, isso é muito comum em ambientes aquáticos, né, principalmente peixes, macroinvertebrados que acumulam substâncias químicas em seus tecidos, e espécies para bioensaio, né, usado na experimentação para detectar a presença e a concentração de substâncias tóxicas e se organizam nessa ordem de toxicidade. Os indicadores ecológicos, são grupos sensíveis aos fatores de estresse ambiental, demonstrando seu efeito na biota, e não apenas medindo o estado ambiental. Então, ele expressa o efeito na biodiversidade. Resposta representativa de pelo menos uma parcela de outros taxas presentes no hábitat e demonstram e monitoram, são servidos para demonstrar e monitorar o impacto na biota. Então, já não só apontar o problema ambiental, mas sim o efeito na biodiversidade. E os indicadores de biodiversidade, isso é muito usado, por exemplo, nos trabalhos de consultoria ambiental, agora no passado recente, relativamente recente, o Acres tem sido muito visado para a implementação de projetos de sequestro de carbono. E além, então, de ver o quanto que a floresta acumula de biomassa e, consequentemente, de carbono, né, a dada área, requerido nesses projetos de carbono o quanto que a área também tem agregado de biodiversidade, né? E é humanamente impossível se mensurar toda a biodiversidade de uma área, né? Por menor que seja uma área de floresta tropical, o pessoal que fez, principalmente da engenharia florestal, a gente fala bastante lá na ecologia florestal, uma parcela de 1 hectare, aqui no Acre, chega a ter, se for a floresta ombrófila aberta, chega a ter 120 espécies, e a ombrófila densa de 150 a 200 espécies em 1 hectare. Então, é uma diversidade muito grande de ser trabalhada. Então, alguns grupos podem ser usados para indicar a biodiversidade de toda a região. Tá? Então, isso tem sido muito requerido, né? Tem aí grandes empresários comprado áreas de terra no Acre e estão investindo, desenvolvendo projetos de sequestro de carbono, né? Então, é um mercado, inclusive, aí para o pessoal da biologia, né, mais ligado à ecologia, biodiversidade, e também o pessoal da engenharia florestal está atuando nessas iniciativas. E essa bioindicação, então, ela pode se dar, essas informações nós podemos coletar desde o nível molecular até comunidades e ecossistemas. Tá? Então, a gente pode ir desde aqui de respostas fisiológicas de um determinado organismo, resposta reprodutiva, até chegar na comunidade, um conjunto de espécies que compartilham a mesma área. Tá? O tempo desses diferentes níveis de abordagem também varia. Então, quando a gente fala aqui em nível interno do organismo, né,
nos seus tecidos, nos seus órgãos, nós temos aqui um tempo bastante curto, numa escala pequena, em minutos, dias, para a resposta. À medida que a gente chega no organismo e vai para níveis superiores ao organismo, como populações e comunidades, nós aumentamos esse tempo, né? Aí já passa para semanas, meses, anos, geração, tá? Então, aqui a gente tem uma alta sensibilidade da resposta em nível de organismo, e aqui a gente tem uma alta relevância ecológica dessas informações que são obtidas. Então, aqui, rapidamente, para falar alguns exemplos nesses diferentes níveis, né? Então, respostas bioquímicas, histológicas e fisiológicas. Pode-se observar alguns desvios de rotas metabólicas, efeito de substâncias tóxicas em medicamentos, acúmulo de substâncias tóxicas nos tecidos, como eu falei de peixes, né? É um caso muito crítico, principalmente aqui para a bacia do Rio Acre, mas não só a bacia do Rio Acre, é o acúmulo que está tendo de mercúrio no tecido de peixes, né? Devido à mineração nas partes altas da bacia do Rio Acre, já no Peru, né? Mas isso se reflete ao longo de toda a bacia. Efeito na fisiologia do animal, queda na reprodução, mudanças nas taxas hormonais, resposta em nível de indivíduo, né? Alteração nas taxas de sobrevivência, crescimento e reprodução, limites de tolerância da espécie, das populações, vai afetar a distribuição etária, vai ter predominantemente alguma faixa etária sobrevivendo mais ou morrendo mais, razão sexual, movimentação, presença e ausência de uma determinada espécie no ambiente. Comunidades, né, o conjunto de espécies que compartilham uma determinada área. Então, a gente pode ver quantas espécies estão, quão bem distribuídos estão os indivíduos entre essas espécies, quais espécies estão compondo essa comunidade, tá? Mas tanto em populações quanto em comunidade, a resposta é mais lenta, com maior variabilidade natural e com menor sensibilidade. Então, esse ainda é um grande desafio nesse nível de abordagem, usando comunidades, né, que é o que eu vou falar mais para frente, das assembleias de formigas. Um grande desafio é conseguir usar esses conjuntos de espécies e ter um maior grau de sensibilidade dessa resposta, tá? E aí eu vou falar aí para frente algumas coisas que a gente tem feito para aumentar esse grau de sensibilidade em nível de comunidades, usando as formigas como modelo. Tá? Resposta nos ecossistemas, teias tróficas, taxas de reciclagem de matéria, produtividade, funções ecossistêmicas como dispersão de sementes, predação, né, são todas parâmetros que a gente pode observar e usar como informação para a bioindicação. E o que nos leva, o que faz a gente escolher, como escolher um organismo para ser um indicador, né? Então, principalmente nessa parte da comunidade, né? Nesse nível nessa nível de abordagem são as comunidades ecológicas. Então, primeiro tem que ser um grupo de organismos que tem uma taxonomia, um ciclo de vida e biologia bem conhecidos, principalmente a taxonomia. É bastante limitante. Se você tem muita dificuldade ou tem falta de material que te auxilia na taxonomia, isso já é um impedimento grave para aquele organismo ser usado como bioindicador. Primeiro tem que ser segundo tem que ser uma amostragem fácil e rápida, né? Ela não pode ser custosa, tanto em termos financeiros quanto em tempo. E eles têm que ter uma certa sensibilidade a mudanças no ambiente, tem que responder prontamente a essas mudanças. Um baixo custo operacional, né? E um baixo custo operacional também de todas as etapas.
Então, alguns organismos, né, os organismos mais utilizados na bioindicação. A bioindicação, de uma forma geral, ela tem a sua origem associada muito aos ecossistemas aquáticos, porque principalmente macroinvertebrados bentônicos respondem prontamente a alterações químicas na água, né? Físicas também da água, então qualquer alteração no pH, na turbidez, na disponibilidade de oxigênio, de nutrientes, essas espécies respondem prontamente. Algumas vão ter um declínio populacional e outras vão ter um aumento exacerbado da sua população. Tá? Nos terrestres, então, a gente também vai elencar grupos, né, que têm uma boa diversidade de espécies e que também tenha uma taxonomia bem conhecida. Então, grupos de plantas podem ser bioindicadores, aves em geral, várias ordens de insetos, né, e dentro das ordens também, diferentes famílias vão poder estar sendo usados como bioindicadores, morcegos, pequenos roedores, né, então, também são utilizados como bioindicadores. Então, aqui em Menoptera, dentro de Menoptera, abelhas, formigas, Lepidóptera, mariposas e borboletas, térmitas, os cupins. Tá? Aqui também um vertebrado bastante sensível a mudanças ambientais, os anfíbios. Tá? Também tem vários trabalhos, são grupos que aparecem corriqueiramente em bioindicação. Tá? Falei de monitoramento na mudança do uso da terra, né? Então, para a gente começar a adentrar aí sobre mudança no uso da terra, primeiro a gente tem que definir que essa mudança no uso da terra, ela é uma perturbação ou um distúrbio. O que é uma perturbação ou um distúrbio no sistema ecológico? É qualquer evento que leva a mudança nas características químicas e físicas do ambiente e retira a biomassa, retira indivíduos daquele ecossistema, né? Aquele ecossistema perde, então, como tem uma massa associada a cada indivíduo, aquele ecossistema está perdendo biomassa, seja dos produtores das árvores, seja animal. E essa mudança no uso da terra, essa perturbação, ela pode ter origem natural ou antrópica, né? Então, por exemplo, abertura de clareiras naturais por quedas de árvores, pela ação do vento em áreas de florestas, é uma perturbação natural. Uma erupção vulcânica é uma perturbação natural que vai afetar uma região. Uma inundação é uma perturbação natural do ciclo hidrológico. Incêndios, fogos também originalmente tinha mais origem natural, mas atualmente uma origem mais antrópica, né? Esse ano foi um ano de grandes queimadas, não só na Amazônia, mas no Brasil inteiro, e grande parte desse fogo teve origem antrópica. Desmatamento, implementação de áreas agrícolas e de pecuária, mineração, também são outras perturbações de origem antrópica. E essas perturbações, elas também podem variar de acordo com a sua intensidade. Tá? Aqui também, de novo, uma analogia à situação, a analogia à saúde humana. Existem dois tipos de dores que a gente pode sofrer. Um que é uma dor pontual, quando você dá uma topada numa mesa, né, topa o dedo aí numa quina de uma mesa, de uma porta, ou uma picada de agulha, e tem a dor crônica, aquela dor que persiste, tá? Uma dor de cabeça, e por aí vai, né? Outras dores que ficam você fica né, dor nas costas, na lombar, dor em algum membro,
que fica mais tempo, é uma dor crônica. E as perturbações também podem ser chamadas de perturbações agudas e perturbações crônicas. Uma perturbação aguda é quando você tem a perturbação e ela é dada naquele momento. Então, no momento que foi desmatado, no momento que foi implementado uma pastagem, foi implementado um cultivo agrícola, tá? Então, o ecossistema sofreu o impacto uma vez só, né? A outra, a crônica, é uma perturbação que esse ecossistema está sofrendo constantemente ao longo do tempo, né? Então, alguns exemplos é a extração de lenha para carvão, né, em áreas da Caatinga, é uma dor crônica, porque constantemente as pessoas ficam extraindo madeira dessas áreas de Caatinga para fazer carvão ou fazer lenha diretamente. Atividade de caça, né, muito comum na Amazônia, que é uma perturbação constante. Então, constantemente animais são retirados, biomassa é retirada, biomassa animal é retirada desse ecossistema. Então, é uma chamada perturbação crônica. Tá? Que mais? Falando em mudança do uso da terra, chegando na Amazônia, né? Então, a Amazônia, esse é um estudo muito legal de Nunes et al. 2022, que eles avaliaram quais as principais mudanças do uso da terra na Amazônia. E, posteriormente, que aí eu não vou adentrar aqui, eles também avaliaram qual o efeito dessas mudanças do uso da terra na biodiversidade, funções ecossistêmicas, mais um outro parâmetro que eu não estou lembrado, mas são três aspectos do sistema ecológico: biodiversidade e função ecossistêmica, com certeza. Então, o que eles viram aqui? Que a principal mudança no uso da terra na Amazônia é a passagem, a transformação de de pasto em florestas secundárias, seguida pela via ao contrário, floresta secundária voltando a ser pasto. Tá? Então, a gente tem uma transição muito intensa aqui, áreas de pasto que são abandonadas, que voltam a se recuperar, e áreas de floresta secundária que são abertas para a abertura de novos pastos. Seguindo essas duas, a terceira principal mudança do uso da terra na Amazônia é a transformação de áreas de floresta primárias em pastagens, tá? Seguido, então, por último, do corte seletivo dessas áreas primárias. Tá? Então, são esses quatro transformações, as principais, de principal ocorrência na Amazônia. Claro que a gente tem outras, mas são em menor intensidade. Chegando no Acre, que cenário a gente tem de mudanças no uso da terra, né? Esse daqui é do MAP Biomas, que tem uma série histórica de acompanhamento dos biomas brasileiros, e você pode fazer recortes por bioma, por estado, você pode delimitar o recorte que você quer obter a informação. Então, fazendo um recorte para o estado do Acre, nós temos, né, embora o ZE fala, né, o ZE, que é lá o Zoneamento Ecológico e Econômico, fala em 13%, mas esse é um dado de 2010. Né? Agora, para 2023, nós já acumulamos, já chegamos em 14,91%, estamos muito próximo de 15% do estado, são áreas de agropecuária. Esse amarelinho aqui, que vocês veem no mapa, são áreas de agropecuária, essencialmente mais pecuária do que cultivos agrícolas, representando, então, hoje 14,91% do território do estado do Acre. E temos ainda 84,44% em florestas, tá? Sendo que o desmatamento, né, essas áreas de pastagem, de agriculturas, se concentram tem uma grande concentração ao longo da bacia do Rio Acre.
né, mais aqui na sua porção baixa, mas se estendendo para a sua porção alta também, né, impedida aqui aqui a Reseq Chico Mendes, a Exec Rio Acre, formando, e as terras indígenas, formando um freio ao avanço da implementação de pastagens. Então, historicamente, a gente vê um declínio na área de floresta e um aumento nas áreas de agropecuária para o nosso estado. Isso vai desde 1985 aqui até 2023, né? Sempre ele está um ano atrás do ano corrente, tá? Então, provavelmente, aí avançando o primeiro semestre de 2025, a gente já vai ter os dados de 24. E aqui na região da bacia do Rio Acre, nós temos municípios que a situação de desmatamento é muito medonha, muito feia, né? Se não me engano, a Acrelândia tem 70% do seu território desmatado, tá? São áreas de muito cultivo agrícola e de muita pastagem. E aí, com isso, uma das linhas que a gente tem trabalhado no dia de formigas, né, uma linha desde a formação do grupo de pesquisa, é a Assembleia de Formigas como bioindicadoras da mudança do uso da terra no Acre. Então, são estudos que têm se dedicado a descrever as assembleias de formigas nesses dois hábitats, floresta e pastagem, mas também ver o efeito dessa mudança de hábitat na diversidade de espécies e funções ecológicas de assembleias de formigas. Tá? Isso, então, foi temática de dissertações de mestrado do finado PPG Ecologia, e também de projetos de iniciação científica com estudantes tanto das ciências biológicas e da engenharia florestal. E aí, por que as formigas entram aí como bioindicadoras? Porque elas contemplam todas aquelas características, aqueles requisitos que precisa para bioindicadores, né? É um grupo que tem uma taxonomia bem conhecida, em constante atualização, né? Tivemos aí o lançamento de uma chave para gêneros totalmente atualizada, com imagens, agora para esse ano. Elas participam de diversas interações e funções ecológicas, são facilmente amostradas e rápidas, e apresentam uma sensibilidade à mudança do ambiente, e têm um baixo custo operacional, né? Então, vou mostrar aqui para vocês uma sequência, uma série de trabalhinhos, falar rapidamente sobre essas dissertações, esses estudos que foram desenvolvidos ao longo desses 12 anos. Né? Então, começando aqui com o da Amanda, que foi a primeira mestranda do grupo, ela verificou como que as assembleias de formigas respondem a esse processo de isolamento da castanheira nas áreas de pastagem. Né? A castanheira, por ser imune ao corte, toda a floresta é tirada, mas a castanheira fica. Né? Então, ela se perguntou o quão diferentes seriam essas assembleias de formigas da copa das castanheiras do pasto em relação às assembleias de formigas da copa de castanheiras dentro da floresta. Tá? Ela realizou o trabalho dela na Fazenda Experimental Catuaba. Então, as castanheiras dentro do fragmento da floresta e castanheiras no entorno, nas pastagens do entorno lá de Catuaba. Na sequência, tivemos a Andressa, que aí trabalhou mais os mecanismos de coexistência de espécies, tanto dentro da floresta quanto no pasto, e também a diversidade funcional, relacionando a riqueza, o número de espécies, com a diversidade funcional de formigas nesses dois hábitats. Depois tivemos a Marília,
que trabalhou já numa escala maior, em nível de paisagem. Ela trabalhou lá dentro da Reseq Chico Mendes, e ela estabeleceu 12 pontos ao longo de um transecto de 75 quilômetros. Em cada ponto desses, ela fez um buffer de 500 metros de raio e colocou armadilhas para coletar as formigas. E ela foi verificar o efeito da cobertura florestal na diversidade de formigas, né? Então, ela achou que, identificou que à medida que aumenta a cobertura florestal, aumenta a diversidade de espécies de formigas. Junto com a Marília, colega de turma, né, que está presente aí no curso, a Luane, verificou aspectos de funções ecossistêmicas. Acho que alguém chegou aqui um pouquinho. Né, de funções ecossistêmicas, usando a remoção de sementes como medida dessa função ecossistêmica em ambientes de pastagem e de floresta. Um pouco depois veio a Ingrid, que trabalhou também com tanto a diversidade taxonômica e funcional, respondendo também a esse gradiente de cobertura florestal que a Marília tinha trabalhado. Tá? E, como estudantes de PIBIC, nós tivemos também o Matheus, da Engenharia Florestal, que também fez uma caracterização, viu o quanto que o extrato que as formigas nidificam, se no solo ou na vegetação, e sua guilda de uso do hábitat interfere nessa resposta dessa transição floresta para pasto, né? Uma abordagem semelhante ao que a Dâmila também fez no seu PIBIC, em que ela também, a gente, né, no PIBIC da Dâmila, então, a gente conseguiu propor um método para classificar essas formigas em diferentes guildas, né, fazendo aí uma rápida recuperação aí do que a gente vê lá na ecologia. Guildas são grupos de espécies que não necessariamente são aparentadas, que usam e exploram o mesmo tipo de recurso, né? E recurso não se limita apenas a alimento, a alimentação. Pode ser o espaço físico que essas espécies estão utilizando, né? Que uma vez um indivíduo, uma árvore está num local, aquele espaço físico não está mais disponível para outra árvore, né? Então, espaço físico pode ser visto como recurso também. E as formigas, de uma forma geral, elas podem ser classificadas em 3 guildas de uso de hábitat. As formigas que são especialistas de floresta, ou seja, têm todo o seu nicho ecológico voltado às condições e recursos oferecidos pelo hábitat florestal, e nós temos formigas que elas, além de conseguir tolerar as condições impostas pela floresta, também conseguem tolerar condições mais abertas, de ambientes naturalmente mais abertos, como as savanas, no nosso cerrado, a caatinga, o pampa, elas conseguem também viver em ambientes mais abertos. Então, elas são chamadas de generalistas, porque elas podem viver tanto na floresta quanto em área aberta. E, por último, com muitas poucas espécies, para o Brasil, nós temos as especialistas de área aberta, que, então, tem o seu nicho ecológico voltado a condições de temperatura mais elevada, de maior luminosidade, de maior transpiração, e assim por diante. Tá? Então, esse compilado aí, esse conjunto de artigos que eu mostrei para vocês, de estudos, né, que muito orgulhosamente a gente, todos esses estudos que eu mostrei para vocês já estão devidamente publicados, o que eles nos dizem, né? O hábitat de floresta, em geral,
né, com base nesses estudos, possuem uma maior riqueza, um maior número de espécies, uma maior redundância funcional, ou seja, espécies que participam dos mesmos tipos de funções ecossistêmicas. Em relação à dispersão de sementes, são formigas que são tidas como dispersoras de boa qualidade, ou seja, que não consomem diretamente a semente, levam essa semente para a grandes distâncias e acabam contribuindo para a dispersão dessas sementes. E são formigas, são hábitats que têm um predomínio de especialistas de florestas em relação às outras guildas, generalistas e as de área aberta. Já no ambiente de pastagem, a gente tem totalmente o oposto. Tem, em geral, uma baixa riqueza de espécies, uma baixa redundância funcional, então tem poucas espécies fazendo a mesma função ecossistêmica, isso é um perigo para a manutenção do ecossistema, porque se você perde aquela espécie, você está perdendo também a função ecossistêmica, né? São espécies consideradas de baixa qualidade da dispersão de sementes, e consomem, então, essa semente no local, não levam a grandes distâncias, e são assembleias formadas essencialmente por espécies generalistas e especialistas de área aberta. Tá? E aí, uma vez a gente, né, isso foi tema, como eu falei para vocês, ao longo de alguns anos, aí, nos anos iniciais, nos primeiros 10 anos do grupo de pesquisa. Então, essas foram as principais conclusões que a gente teve com esses estudos. E isso nos despertou o interesse para verificar o efeito de outros usos da terra na diversidade e funções ecossistêmicas das formigas. Porque a floresta primária e o pasto, eles são extremos de um gradiente do uso da terra, né? E que agora a gente começa a mostrar, a estudar as assembleias de formigas nesses usos da terra intermediário, como florestas secundárias, sistemas agroflorestais já bem estabelecidos, né, antigos, sistemas agroflorestais em início de implementação, os roçados, né? Claro que aqui também tem um motivo que a gente se dedicou a estudar primeiramente esses dois extremos, floresta e pasto, porque são hábitats bastante contrastantes. E tem uma questão logística também, né? O grupo de pesquisa, quando começou, né, a gente não tinha recurso nenhum, não tinha projeto aprovado, essas coisas foram surgindo com o passar do tempo. Então, o que a gente tinha de opção de ambientes para trabalhar dentro da temática de bioindicação, no nível de comunidades, aqui nos arredores de Rio Branco, né? Tem floresta, né? E também tem muito pasto. Então, em busca de outros tipos tão próximo da gente. Então, a gente hoje pode se perguntar como as assembleias de formigas respondem a esse gradiente um gradiente de intensidade de uso da terra, né? Sendo aqui a floresta primária o de menor uso, de menor intensidade, e o pasto de maior intensidade. Né? Então, a Dâmila, já não mais no MECO, mas sim no CITA, né, onde eu passei a orientar após o fechamento do MECO, e o projeto dela tem recebido suporte, então, do PRODIG, que também faz parte dessa iniciativa do curso, e também da iniciativa Amazônia Mais 10, né, que é do
da CONFAP, né, da Confederação das FAPs do Brasil, né, junto com o CNPq. Então, nós aprovamos um projeto lá em que a gente está avaliando a efetividade ecológica e econômica de sistemas agroflorestais como um uso da terra que concilia produção econômica e conservação ambiental. Então, a gente está usando parâmetros tanto econômicos quanto ecológicos para avaliar essa efetividade. Então, em termos ecológicos e em relação às formigas, o que a gente espera nesse estudo que a Dâmila está aí agora na fase final de conclusão, em fevereiro defende, é que à medida que a gente tem o aumento da intensidade do uso da terra, o que deve acontecer com essas guildas de formigas que eu falei para vocês, essas guildas de uso do habitat. A gente espera que as especialistas de floresta tenham um declínio na sua diversidade e as generalistas e especialistas de área aberta tenham um aumento da sua diversidade. Então, a Dâmila o nosso projeto é desenvolvido na Resex Chico Mendes, essencialmente nos seringais Porongaba e Filipinas, mas nós temos outras áreas aqui mais para frente, em Brasileia, mas é essencialmente nesses seringais. Então, aí, trazendo um spoiler para vocês, os primeiros resultados, né, já da dissertação da Dâmila, olha que como essas guildas, que eu estava falando para vocês, da necessidade de, quando a gente trabalha em nível de comunidade, a gente não tem uma sensibilidade tão fina, tão precisa da resposta, né? Porque nós temos várias espécies, a riqueza de espécies, que é o número de espécies, pode ser que, embora a gente encontrou nos nossos estudos que a floresta tem mais do que as áreas de pastagem, potencialmente a gente pode ter uma área de floresta e de pasto com o mesmo número de espécies. Tá? Então, olha só a resposta dessas guildas a esse gradiente. Então, nós temos aqui, no início do gradiente, com menor intensidade de uso da terra, nós temos a floresta primária. Né? E aqui, então, estão as três guildas, especialista de floresta barrinha preta, generalista cinza e área aberta cinza claro. Então, vejam aqui que a especialista de floresta predomina em relação às outras guildas. Generalista está aqui numa posição intermediária e não temos quase nada, praticamente nulo, de especialistas de área aberta dentro da floresta primária. Do lado oposto desse gradiente, nós temos os ambientes com usos mais intenso da terra. E olha o que acontece com as guildas. As especialistas de floresta saem daqui com essa grande predomínio e caem aqui para baixo, um pouco mais de zero. Tá? E quem que se dá bem com essa perturbação? As generalistas e as especialistas de área aberta, né? Tanto na pastagem quanto no roçado, quase idêntico aqui as colunazinhas. E aí a gente pode se perguntar, e os sistemas agroflorestais, será que tem um efeito do tempo de implementação, o tempo de desenvolvimento desse sistema agroflorestal? E a resposta é sim, tem um tempo. O sistema agroflorestal, nós coletamos formigas em sistemas agroflorestais com 2 anos de implementação. Então, ele tem um aspecto savânico ali, é um pasto que é controlado pelo agricultor, que faz um corte daquele pasto, e nós temos árvorezinhas se desenvolvendo, que foram plantadas ali. E olha só o que a gente tem. Também um baixo número de espécies de formigas especialistas de floresta, um grande número de generalistas e um grande número de especialistas de área aberta. Porém, à medida que esse SAF se desenvolve e vai
as árvores vão crescendo e suas copas vão cobrindo a superfície do solo, o que acontece com essas guildas quando a gente vai nos SAFs antigos, com mais de 10 anos de desenvolvimento? Especialista de floresta volta a predominar em relação às outras guildas, em relação às generalistas e às especialistas de área aberta. Ela volta, embora não tenha uma riqueza, um número de espécies semelhantes à floresta, mas ela tem as mesmas relações proporcionais, o SAF antigo. Né? Ele tem as mesmas relações proporcionais entre as guildas, do que a mesma relação que a floresta, que é apresentada na floresta. Então, paralelo a esse estudo que a gente fez em diferentes usos da terra, a gente também se perguntou, né, tem se perguntado, tudo bem, então, a gente imaginava que isso ia acontecer, ao longo do desenvolvimento do SAF, ele sai de uma situação que é extremamente aberta, privilegiando generalistas e especialistas de área aberta, e quando ele chega numa certa idade, um tempo de desenvolvimento, ele faz um filtro, né? Ele tem uma pressão ali em que as coisas se invertem, as especialistas de floresta começam a sobreviver mais e as generalistas não sofrem tanto impacto, porque elas podem estar tanto em área aberta quanto em área fechada. Mas principalmente as de área aberta vão tender a diminuir. E nós estamos nos perguntando qual que é o nível de cobertura da vegetação em que ocorre essa inflexão, essa mudança nessas proporções das guildas. Quanto que precisa estar coberto da superfície do solo para a gente ter as especialistas de floresta predominando em relação às outras guildas. E outra, né, já que um uso da terra em que a gente tem esse desenvolvimento desse extrato arbóreo, quanto tempo leva para se atingir essa cobertura de vegetação? Né? Então, são perguntas que vão nos ajudar muito a indicar, bioindicar, através do uso dos bioindicadores, dizer, estimar, dar uma medida de recuperação dessas áreas, seja com sistemas agroflorestais ou outras técnicas, mas principalmente usando o sistema agroflorestal como técnica de recuperação, quanto tempo leva para que esse sistema agroflorestal se assemelhe em termos de organização da sua biodiversidade, da sua comunidade, da sua assembleia de formigas, a um ambiente de floresta primária. Então, para fazer isso, a gente, nesse projeto aí da Amazônia Mais 10, a gente também determinou 2 áreas que hoje, não exatamente hoje, mas que até o início do ano eram pastagens em uso, né, lá no Seringal Porongaba, ao longo do Igarapé, Bahia, né, então temos uma aqui mais a montante, outra mais a jusante, e aqui então a área, né, uma dessas áreas, né, então a gente fez coleta de vários organismos, não só formigas, antes de implementar a recuperação, e agora no início vai fechar um ano, agora em janeiro de 2025, então em janeiro de 2024, a gente fez o plantio de 3 modelos de sistemas agroflorestais nessas áreas, em cada uma dessas áreas. Né? Eu esqueci, podia ter botado as fotos do plantio, e agora acabou de acabar essa semana passada,
a gente operacionalizou o replantio das mudas, que devido à seca muito severa desse ano, a gente teve uma perda muito grande das mudas. Então, agora a gente está fazendo o replantio dessas áreas. E a nossa ideia é fazer coletas com uma certa periodicidade, né? Por exemplo, a nossa ideia é fazer a cada 2 anos, volta nessas áreas, mede a cobertura da vegetação, a gente mediu no início, né, da implementação do SAF, vai medir, vai verificar se a cobertura está aumentando e vai fazendo a coleta desses organismos. Então, a gente vai ter uma série temporal, com o passar do tempo, que vai nos permitir identificar o tempo que leva para atingir aquela cobertura em que vai ter o ponto de inflexão entre as guildas. Hoje, embora a gente não analisou os dados, não trabalhou os dados, hoje a gente espera, com base no que a gente já encontrou no trabalho da Dâmila, que a gente tenha um predomínio de generalistas, formigas de área aberta, em detrimento de especialistas de floresta nessas áreas. E a gente espera que, com o desenvolvimento do sistema agroflorestal, a gente vai ter uma inflexão, uma mudança nessas proporções entre as guildas. Bom? Então é isso, gente, que eu tenho para falar para vocês de mudança de uso da terra, efeito na biodiversidade e alguma forma de acompanhar, de monitorar isso usando as formigas como modelos biológicos. Então, agradecer aqui o suporte financeiro do Prodigy, da FAPAC, que também financiou projetos ao longo desses anos, a Iniciativa Amazônia Mais 10, mais recente, ao CNPq e a CAPES pelas bolsas aos meninos, tanto da graduação quanto os meninos e as meninas, né, na verdade, mais meninas do que meninos, as bolsas que foram viabilizadas para esse pessoal, tanto no mestrado quanto no PIBIC. Gente, então, obrigado aí pelas palmas. Comentários, perguntas, quem puder responder. Luciana. Professor, eu acho que você falou, mas eu dei uma moscada. Por que as guildas generalistas são mais resilientes aos impactos ambientais? Essa é uma boa pergunta. Inclusive, vai ser uma pergunta de doutorado da Dâmila, que ela está terminando o mestrado. Então, a gente supõe que bom, o fato dela conseguir viver tanto em floresta quanto em áreas abertas, ela deve ter mecanismos, né, fisiológicos que permitem ela sobreviver nesses dois tipos de ambiente. Então, ela tem uma maior tolerância à variação de temperatura, né, tanto temperaturas mais amenas quanto temperaturas mais elevadas. Tem uma outra coisa que a gente também... isso principalmente a temperatura, né? Em termos de recursos, ela deve ser também, usa um espectro maior de recursos, tanto os recursos da floresta quanto de áreas abertas. Então, ela, principalmente aspectos fisiológicos que vão permitir ela tolerar essa diferença de temperatura, e também a questão dela ter uma gama, provavelmente elas usarem uma gama maior de recursos do que as especialistas de floresta. E aí a gente está pensando justamente isso para o doutorado da Dâmila, ela fazer experimentos, né, que a gente acabou de participar de um evento sobre formigas, que o pessoal mostrou isso. Você pode coletar as formigas no ambiente
e tem um equipamentozinho que chama banho seco, se não me engano. Então, coisa da molecular, da fisiologia, em que você vai aumentando gradativamente, você põe o seu organismo em tubinhos de Eppendorf e você vai aumentando a temperatura que o organismo é submetido, até ele paralisar. Então, a gente quer fazer um experimento justamente com essas 3 guildas, especialistas de floresta, generalistas e área aberta, submeter elas à variação de temperatura, para ver se esse palpite aí da fisiologia, de fato, explica essa maior tolerância, né, da fisiologia. E a gente também vai tentar também trabalhar com isótopos para ver o quanto que a formiga, o quanto ela é especialista na sua alimentação ou quanto que ela é generalista. Aqui, só mais uma coisinha. Qual é a distância entre os formigueiros de espécies diferentes, assim, dentro dessas guildas? Bom, não, elas convivem, tanto na área de floresta, você pode ter, claro que tem formigas que são mais territorialistas, outras não necessariamente, nem todas as formigas fazem formigueiros tão conspícuos, grandes, como as formigas cortadeiras, né? A maioria das espécies fazem, em relação às formigas cortadeiras, fazem formigueiros muito discretos, né? Nas camadas superficiais do solo ou na vegetação. Então, essa distância é relativamente curta, eu não vou precisar assim, um valor, mas são distâncias relativamente curtas, Luciano. Beleza, Luciano. Mais algum comentário, questão? Eu tenho uma dúvida sobre a parte dos distúrbios crônicos e agudos. Uhum. Os distúrbios crônicos, eles vão ser necessariamente mais fracos? Sempre mais fracos? Ou tipo, pode Não, ser um acho que não distúrbio bem necessariamente, mas intenso, só que constante? é, ele numa escala temporal pequena, eles são mais fracos, porque você tira um animal, 2 animais pela caça naquele dia. Em relação à aguda, naquele dia você poderia ter desmatado uma área de 10 hectares de floresta. Então, é muito mais intenso nessa escala temporal pequena, o agudo, do que o crônico. Mas, numa escala temporal mais longa, ele se mostra intenso também, por conta da sua constância, da sua repetição, né? Que é principalmente o pessoal da Caatinga, trabalha tanto com formigas, comunidades vegetais, advoga dessa perturbação crônica, de uma perturbação constante, a Caatinga é um bioma que sofre uma perturbação constante na sua estrutura, né, na sua comunidade de organismos. Beleza, Gabriel? Beleza, professor, obrigado. Mais alguma coisa? Laura tá quietinha aí, mas Laura vai trabalhar algo semelhante aí que eu falei da Dâmila, na verdade já está trabalhando, né, Laura, com as abelhas euglossine, também avaliando sistemas agroflorestais antigos, novos, floresta primária, só que para as abelhas euglossine, as abelhas das orquídeas. Professor, como a gente identifica esses bioindicadores em área degradada, por exemplo? Então, aí você tem que selecionar um desses grupos, né? Por exemplo, para a planta, você tem muitos arbustos, árvores que são associadas a
a condições do solo, né, a acidez do solo, a riqueza ou a pobreza de nutrientes. Então, você vai ter espécies, ou o encharcamento desse solo. Então, você tem que, através de estudos, você vai ter que ter um grau de associação, né? Aí pode ser estatístico, quantitativo, e toda vez que você tem determinadas condições, aquelas espécies estão presentes, né? Ou aqueles grupos de espécies estão presentes. Então, no nosso caso aqui das formigas, ao conseguir trabalhar com essas guildas, toda vez que a gente está numa área de floresta, né, a gente mostrou isso nos estudos, a gente tem um predomínio de especialistas de floresta em detrimento das outras guildas. Toda vez que a gente está num ambiente com maior uso, um uso mais intensivo da terra, a gente tem um predomínio das outras guildas. Tá? Então, essas observações sendo verificadas e testadas, elas te permitem associar isso. Então, por exemplo, aqui na Amazônia eu não tenho certeza disso, mas na Mata Atlântica, quando você vê uma floresta e você vê uma grande quantidade de imbaúba, é um indicativo que aquela floresta é uma floresta secundária, porque a imbaúba é uma árvore pioneira. Tá? Então, ela é uma floresta em recuperação, é um bioindicador de que aquela floresta está em processo de recuperação. Tá? Então, é essa associação de ocorrência mesmo, né? Sim, essa avaliação inicial, né, que a gente tem que fazer esse levantamento para saber quais espécies são predominantes e fazer um estudo para saber a quais grupos de bioindicadores, né? Estão relacionados. E aí, muito daquilo, daí selecionar o grupo, né? Vai depender, então, do seu traquejo, com o que você consegue trabalhar. A gente usa formigas, mas algum motivo da vida não me levou a trabalhar com formigas, e é o grupo que eu uso como modelo, mas outros funcionam tão bem. Borboletas, as próprias abelhas aí que eu falei que a Laura vai avaliar, vertebrados, pequenos mamíferos, anfíbios também são muito sensíveis, né? Então, geralmente o grupo precisa ter uma boa diversidade de espécies e espécies que respondem de forma distinta a essas perturbações. E aí entram plantas, né? Claro, dentro das plantas, nem todas vão, mas você vai ter grupos, famílias que vão ter diferentes respostas a essas perturbações. Tá legal. Bom. Alguma questão, gente? Creio que não. Deixa eu ver aqui, alguém botou uma mensagem. Tá. Foi o Ítalo dando bom dia, a Larissa também. Então, a gente pode ir encerrando nossa última aula de 2024, encerrando o módulo 3, né? Vamos pedir aí ao Papai Noel que nos contemple com a nossa viagem para a Alemanha, né? Que a gente tendo aí a virada do ano, eu imagino que isso, definição da aprovação ou não dessa nossa viagem deva sair agora no início do ano, porque iremos em maio, que é o período final para ir para a Alemanha, mas eu acho que já tem o período todo de ida, né, o período que é possível fazer a viagem é de março a maio. Né, devido ao nosso cronograma do curso, a gente jogou
o finalzinho, para maio. Então, como tem grupos que devem ter colocado março como período para a sua viagem de estudo, eu creio que aí, no máximo, no final de janeiro, a gente deva ter a resposta sobre a aprovação ou não da nossa proposta, né? A proposta ficou muito bonita, muito boa, bem estruturada, com apoio da Anne, do Axel, do Arthur, da Cláudia, e eu estou bastante esperançoso. Mas é uma seleção, né? Vamos ver o que nos espera. Tá bom? Então, um bom descanso para vocês aí no recesso, e a gente se vê dia 8 de janeiro, começando o módulo 4 de metodologia e análise de dados, que vai ser importante para vocês desenvolverem o projetinho de pesquisa de vocês em abril, né, de 2025. Também já estou articulando lá com a Propeg, de dar uma conversa lá para ver se a gente ganha um suporte financeiro e para desenvolver o nosso campo também. Érica? Professor, é mais uma dúvida, desculpa a voz. Com relação ao nosso projeto de pesquisa, vocês vão disponibilizar um modelo previamente com os requisitos mínimos, ou a gente pode fazer igual a gente faz na pós-graduação mesmo? A gente vai ter uma conversa para delimitar isso melhor. Eu vou falar com a Anne, com o Axel e o Arthur, principalmente usar essa parte aí de metodologia e análise de dados para a gente trabalhar isso. É uma coisa que... Mas vai ter uma orientação, um guia de como proceder. Tá bom. É porque eu já começamos a mexer. O projetinho vai ser assim, a gente vai passar 5 dias, né, lá na Resec Chico Mendes, no Porongaba, em Filipinas, mas vão ser projetos que as informações vão ser coletadas via entrevistas. Tá? Isso eu já posso adiantar, vai ser mais ou menos nesse sentido que vocês vão trabalhar. Então, não vai ter coleta de dados, de coletar informações da mata, de algum organismo, processar, né? Vai ser trabalhando mais com as pessoas para obter as informações e aí depois vocês vão sintetizar essas informações. Obrigada. Bom, nada. Então é isso, gente. Vamos encerrando por aqui e nos vemos no ano que vem. Tchau, tchau, gente.